Boa noite, pessoal. Aqui estamos para o nosso segundo vídeo de hoje, direto às matérias. Se bem que isso aí não chega a ser matéria, né? Nem notícia. É mais um alerta que eu estou fazendo aqui ao povo gaúcho, porque o Mamãe Falei anunciou em seu canal do YouTube que está indo ao Rio Grande do Sul. Propósito, não tenho a menor ideia. Né? Também não adianta ele dizer, porque o que ele fala não se escreve. A gente viu o que aconteceu lá na Ucrânia, né? Louras pobres tentando tirar vantagem, uma situação ali de calamidade. Para Gaza ele não vai. Mulheres pobres, várias, mas não tem loiras. Rio Grande do Sul tem. Né? Então, talvez essa seja a motivação do Arthur Cassado do Val. Traços de psicopatia, vocês não acham não? Depois de tudo aquilo, o cara ainda fazer isso, fica na tua, cara. Fica quietinho ali no teu canto. Né? Mas, felizmente, né, pessoal, bom senso não é um privilégio de todos. Tá? Então, eu não estou brincando. Povo gaúcho, cuidado com esse cara. Cuidado com esse sujeito, tá? Segunda matéria, pessoal, o Ministério da Igualdade Racial, né, que é chefiado pela irmã da Marielle Franco, quer priorizar a entrega de alimentos para comunidades quilombolas e ciganas. Eu não sei nem por onde começar. Em um momento como esse, em que todos as regiões afetadas estão passando por dificuldades, como você vai priorizar determinado grupo em detrimento de outro, se utilizando praticamente de cotas raciais? É muita falta de bom senso, é desumano isso, é insensível demais. Ah, não vamos entregar isso aqui para essa família não, porque eles são alemãezinhos. Vamos entregar lá para os quilombolas. Pô, mas o quilombola está mais longe, vamos entregar logo isso aqui. Não, vamos priorizar esses outros grupos. Eu lembro que eu comentei aqui com vocês na declaração do Luciano Huck, dizendo que o show da Madonna tinha unido um povo dividido, né? Tinha unido um país dividido. Não, muitíssimo pelo contrário, dividiu mais ainda. E isso aqui prova que a mentalidade da esquerda é justamente essa, dividir para conquistar. Né? Todos somos iguais. Todos. Então, que a logística seja aplicada da melhor maneira possível, não de acordo com cor de pele, etnia. Isso não pode acontecer, não pode prevalecer, porque esse é um pensamento tacanho e ela deveria ter vergonha de falar isso. Né? E a mídia tratar isso com naturalidade, deveria estar sendo aí criticada, mas não, deixa para lá. Né? Carmen Lúcia, ministra do STF, fez uma confissão praticamente. Acho que ela não percebeu, a gente conversou sobre isso também hoje pela manhã. Né? Eles vivem em uma bolha, eles realmente não conhecem a realidade das pessoas, né? Eles também não se importam com o que as pessoas pensam, porque não faz parte do dia a dia deles, né? Dos iluministros. E ela disse que a imprensa é parceira do judiciário, descobriu a pólvora. Descobriu a pólvora. Carmen Lúcia. Pô, isso aí todo mundo sabe. O que o judiciário pede, a imprensa está lá pronta para obedecer. Chega a ser chocante a submissão. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os depoimentos lá no Congresso americano. O esquerdista que estava lá, ele fala, pessoal, assim, não, mas o Bolsonaro disse que iria desobedecer ordens judiciais. Como se toda a ordem judicial fosse suprema e absoluta, não passível de erro. O mesmo cara que critica, por exemplo, a Lava Jato. A esquerda não bate bem da cabeça, ou então falta muito caráter, ou até então, até mais provável, as duas coisas juntas. Então, eu fico imaginando assim, a Carmen Lúcia até agora, até este momento, né, horas e horas após essa declaração, ela com certeza não se deu conta ainda do que falou. Porque no mundinho, na bolha dela, isso aí é normal. É democracia. O Lula, pessoal, ele mentiu de novo. Que novidade, né? A mesma coisa. A Carmen Lúcia vai lá e diz que a imprensa é parceira do judiciário. Que novidade, descobriu a pólvora. Agora o Lula mentiu de novo, você tá de sacanagem, você descobriu a pólvora também. Né? Ele estava participando de um programa, pessoal, e falou que em 2022 o Bolsonaro não foi até a Bahia por ocasião das enchentes que afetaram o estado nordestino. Essas enchentes começaram em 2021, né, e foram até 2022, mas a grande enchente mesmo foi no ano de 2021. Que teve aquele episódio, essa mentira toda, o Bolsonaro não foi
foi andar de jet ski, não foi lá na Bahia. Foi isso que o Lula disse. Ele mente em relação ao ano, né, vamos dizer que é um engano apenas, mas ele mente em relação ao ano. Esse suposto episódio aconteceu em 2021 e o Bolsonaro foi sim. Ele sobrevoou a região, recebeu a informação de que a temperatura não era ideal, né, porque o governo petista realmente era muito espinhento contra a direita, e ele achou que não era hora de politizar a situação. Peraí, eu vou fazer a minha parte como líder, que é oferecer toda a infraestrutura e os recursos necessários para que a Bahia supere esse momento difícil. Né? Sobrevoou a área, fez isso, né? Deslocou pessoas para lá, mais de 700 milhões de reais, e voltou para onde estava. Não é que ele tenha ido andar de jet ski quando ficou sabendo da enchente na Bahia. Ele estava andando de jet ski, foi lá, tomou todas as medidas necessárias e depois voltou para onde estava. Porque o Lula estava se gabando. Não, eu fiquei lá no Rio Grande do Sul. Vocês viram a questão que eu trouxe para vocês do vídeo, né? Plano Marshall, né? E ele soltou uma piadinha. Fizeram a leitura labial, colocaram em câmera lenta, e quando o Leite, né, o Eduardo Leite, falou Plano Marshall, a piada do Lula foi: plano macho? Vejam só, gente, plano macho, e pior, ele falando isso ao lado de um homossexual assumido. Em um momento difícil como esse, uma das piores catástrofes da história do Rio Grande do Sul, o cara tá lá para fazer piada. Plano macho. Né? Então tava lá o Lula, tá lá pra quê? Pra dizer que torce pro Grêmio, pro Inter, só pra marcar presença e pra soltar piadinha em momento inconveniente? Mas o Bolsonaro não tava. O Bolsonaro fez o que um líder faria. Não politizou e ofereceu toda a infraestrutura e os recursos necessários. Então Lula mente, se engana, vá lá, né? A cabeça dele, falar de novo aqui, já apresenta claros sinais de demência. Errar um ano é até inteligível, né? Ainda mais por um ano só. Normalmente ele erra por muito mais. Agora, dizer que o Bolsonaro não foi, ele sabe perfeitamente que é mentira. Os jornalistas da bancada sabiam que era mentira e ficou por isso mesmo. O Lula tem procuração para mentir. O inquérito das fake news nunca vai ver a cara do Lula, porque ele mente à vontade, o tempo inteiro, quando quer, sobre praticamente qualquer coisa, porque se ele mentir contra o judiciário, aí sim ele vai ter problema, né? E nada acontece com ele. É revoltante, é ultrajante, o pai da mentira, né? Ainda fica botando banca dizendo que os outros é quem mente. Agora vamos lá, pessoal. Vamos conversar sobre a sessão de hoje no Congresso americano. De antemão, eu estou meio confuso, porque o meu entendimento era de que o depoimento do Elon Musk seria amanhã. Antes de começar a gravar esse vídeo, duas pessoas me falaram que no mês que vem, daqui a um mês, no dia 8 do mês que vem, e uma outra pessoa me disse que é amanhã. Tá? Então eu peço, não deu tempo aqui de eu procurar informação, até procurei, mas foi meio que nas pressas, senão ia passar do meu horário, então peço que vocês façam uma pesquisa vocês mesmos no Google para confirmar isso aí, para confirmar essa data, tá? Se é amanhã ou se é no mês que vem. Mas hoje estavam lá o Michael Shellenberger, o presidente do Rumble e o Paulo Figueiredo, além de um esquerdista chamado Fábio Sá da Silva, tá? Ele mentiu demais, gente. Ele mentiu. Ed, mais uma vez, descobrindo a pólvora, né, dizendo que esquerdista mente. Mas eu fiquei assim impressionado com a disfarçatez do cara. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele falou que o Bolsonaro, que a direita, queria interpretar o artigo 142, né, que tinha lá prova, minuta golpista, aquela ladainha de sempre. Poucos minutos depois, ele estava elogiando a iniciativa do STF, coitadinho, que não tinha como agir, as palavras são dele, não tinha mais o que fazer. Aí foi obrigado a interpretar o artigo 43 do seu regimento interno para salvar a democracia. Para que isso? Para prender o Daniel Silveira, que ousou dizer que jogaria um gato preto morto em alguém. É um vazio de caráter, né? Uma ausência plena de honra, que eu não sei como como um cara daquele consegue colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir. Impressionante. Vocês não sabem quem é esse cara?
eu vou apresentar para vocês aí alguns textos que ele escreveu para o Intercept, somente, colunista do Intercept. 5 pontos para uma discussão séria sobre a ditadura do Xandão, entre aspas. Ele debocha da direita, nós que defendemos, que existe hoje uma ditadura unilateral, ou seja, só atinge a direita, a esquerda está livre para falar o que quiser, e ele trata na base da galhofa. Já essa outra matéria aí, ele critica o Sérgio Moro. Para aperfeiçoar a formação jurídica, bastaria Sérgio Moro ter como autocrítica o seu próprio processo de cassação. Ao contrário do que ocorreu na Lava Jato, o ex-juiz teve que prestar contas à lei e pôde invocar livremente seus direitos e garantias processuais. Ele critica os métodos do Sérgio Moro, irá fazê-lo novamente daqui a pouco, vocês vão ver outra matéria, enquanto enaltece a atuação do STF. E aí está. Lava Jato seguirá como fio desencapado na política brasileira, até ser passada a limpo. Meu amigo, comparado com o que é feito contra a direita conservadora no Brasil, a Lava Jato era manteiguinha derretida. Esse é o tipo de gente que a esquerda manda para representar o Brasil lá fora. Ele que dá aula, gente. Aula sobre política brasileira em Oklahoma. Eu fico assustado, eu lamento profundamente pelos alunos desse cara. Mas quem estava lá também era foi o Paulo Figueiredo e o Michael Schellenberger. E eles nos representaram, tá, pessoal? O Paulo Figueiredo falou por cerca de 12 minutos, um inglês impecável, muita desenvoltura também nas respostas. Tentaram encurralar o Paulo várias vezes, evocando ditadura militar, você assume a existência de uma ditadura militar no Brasil. São ali deputados democratas, da extrema esquerda norte-americana. Só quem realmente foi na questão realmente da liberdade de expressão foi o Chris Smith e uma outra deputada republicana. Esses dois focaram realmente no que interessa, que era o propósito realmente dessa sessão de hoje, né? E o Paulo conseguiu se sair muito bem, porque ele não pode chegar lá para uma deputada lacradora americana e dar um tapão de mão aberta na orelha, né? Teve que lidar com a situação ali da melhor maneira possível, mas nem por isso passou pano. Fez críticas muito contundentes ao governo Biden e à atitude da Casa Branca, né? Que vive ali de mãos dadas com China, com Cuba, com outras ditaduras, fingindo que as combate. Né? E o Michael Schellenberger fez aquilo que a gente vinha prevendo aqui. Né? Ele meio que abriu o caminho para o depoimento do Elon Musk. Ele falou a respeito tecnicamente da coisa. Né? Ele não foi aquela pessoa que emite uma opinião muito forte, apesar de ter emitido sua opinião, né? Pessoal, de acordo com a sua experiência pessoal aqui no Brasil, até falou de uma oportunidade em que ele entrevistou o Lula, e o Lula disse, não, eu não gosto de ditadura, eu sou contra isso, né? E aí ele apresentou o contraponto à atitude do Lula hoje, aqui no Brasil, completamente diferente do que ele disse nessa entrevista ao Schellenberger. E o presidente, né, o CEO da Rumble, confesso que fiquei meio decepcionado, achei que ele falaria muito mais, né, mas foi realmente mais do mesmo. A única diferença foi que ele apresentou documentos. Mais documentos. Documentos novos, porque aqueles que a gente tinha visto eram do Twitter Files. Né, então ele apresentou documentos do Rumble e é mais ou menos a mesma coisa. Ele falou que, além do Brasil, França, Nova Zelândia e alguns outros países que se dizem democracias plenas, né, também fizeram requerimentos censuradores ao Rumble, e ele preferiu, em todas as oportunidades, deixar o país a obedecer esse tipo de ordem. Então não é privilégio do Brasil não ter mais o Rumble, tá? Então o resumo foi isso, tá, galera? Tivemos um esquerdista mentiroso, salafrário, sem vergonha, uma vergonha alheia ver aquele cara falando, sabe? O tal do Fábio Sá e Silva. Até escrevi um e-mail para a universidade dele, porque não que adiante alguma coisa, mas eu me sinto na obrigação. Agora, o Paulo, o Michael
foram muito corajosos. Eles foram muito corajosos. Em especial, repito, o Paulo Figueiredo, porque por mais que a situação dele, da família dele, esteja estável, né, a questão de cidadania, é uma temeridade, porque a gente está lidando aqui com a extrema esquerda, pessoal. Os antecedentes do Joe Biden são perigosos, falam demais. Tá? Mas não vai acontecer nada não. Parabéns, Paulo, parabéns, Michael, obrigado pelo que vocês fizeram e vamos aguardar aí, né, as consequências. Vou tentar me informar com amigos que estavam lá para saber como é que foi a repercussão. E aí trago para vocês amanhã. Um forte abraço e a gente se vê por aí.